Meus amados irmãos e ouvintes, amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitória, coragem e disposição para estarmos fazendo este trabalho. Graças a você também que nos ajuda, nos acompanham, que nós nos dispomos a continuar fazendo esse trabalho até que o Senhor queira, até a vontade de Deus se consumar em nossa vida. Continue fazendo isso, incentivando outros para que se inscrevam. Não paga nada, meu irmão, não paga nada para se inscrever. É só que você se inscrevendo e ativando ali o sininho, você vai ser notificado quando tiver algum vídeo. Você vai lá, se quiser assistir todo, que eu aconselho que assista. Se não quiser assistir todo, assista uma parte, mas é bom assistir, porque se você quiser compartilhar com um amigo, você sabe o que é que está compartilhando. Você não vai colocar o seu nome e fazer as coisas às cegas. Faça isso. Deus vai lhe abençoar e eu vou gostar também, vou agradecer sempre. Glória a Deus. João 8, 38 a 44. Gostaria que você se dispusesse a ler comigo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 38 a 44. Que nos diz assim: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus disse-lhes: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha palavra, ou a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que o crente não pode mentir? É a nossa temática de hoje. Meus amados irmãos, alguém já disse que numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E eu, com todo respeito a quem disse antes, que eu não sei quem foi, não sei agora quem é o autor, eu quero dizer que não é apenas na guerra que a primeira vítima é a verdade. A verdade tem sido vítima nos maiores encontros. A mentira tem triunfado, irmãos, de forma ainda que parcial, que a verdade é quem vence mesmo, mas a mentira está presente nas igrejas, nos tribunais, nas casas legislativas, nos grandes conglomerados empresariais. A mentira está presente nas rodas de trabalho, nas reuniões de amigos. A mentira tem sido para muitos uma arma, uma ferramenta de trabalho. Mas por que as pessoas abraçaram tanto a mentira? Jesus respondeu aos fariseus: porque detestam a verdade. Quem gosta da mentira é porque detesta a verdade. Não pode ouvir a verdade, se envergonha diante dela. Então por que o crente não pode mentir? Primeiro, porque o mentiroso é filho do diabo.
E, meus amados irmãos, não é razoável que se aceite que alguém está num púlpito, alguém que diz que é filho de Deus, está num púlpito mentindo. Mas ali tem gente mentindo no meio do sermão, tem gente mentindo, inventando profecia, tem gente mentindo, inventando testemunhos, inventando milagres. É triste dizer isso, mas com muito temor e tremor eu digo, há muito nos dias de hoje. Mentiras deslavadas, que até crianças já desconfiam que são mentiras. Então por que o crente não pode ser mentiroso? Porque ele não pode ser filho de dois. Ele não pode servir a dois senhores. A Bíblia diz em João 8,44, quando o diabo profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Ele fala do que está dentro dele. Ele fala do que está cheio, o seu interior. A Bíblia diz que a boca profere o que o coração está cheio. Que o que nós oralizamos, o que nós falamos, é o que está no coração. E se eu falo mentira, é porque o coração está cheio de mentira. E num coração que está cheio de mentira, Jesus não habita. Então é essa a primeira razão. E se eu terminasse tudo aqui, não teria outra. De que o homem, o crente que diz que vai para o céu, o crente que está lá ensinando na escola bíblica, o crente que está lá ensinando no púlpito, a irmã que está ensinando no círculo de oração, não podem ser mentirosos, sob pena de estar falando do que ele é próprio, do que o coração está cheio. Glória a Deus. Então, o mentiroso não pode estar na casa de Deus. Ele tem que se converter. Primeira razão, então, para que o crente não seja um mentiroso, é porque o mentiroso é filho do diabo. Segunda, ele não pode ser mentiroso para não se afastar da verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já foi liberto é mentiroso? Não é, não cabe isso. Quem tem um coração transformado não mente. Quando eu digo que não mente, não é que ele nunca vai mentir, porque a Bíblia diz que todos mentem. Mas ele não é quanto mais. E eu quero dizer a você aqui, há dois tipos de mentira, de pessoas que mentem. Há os mentirosos e há os que contam mentira. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, que ficarão de fora os que amam e os que cometem a mentira. Então, o mentiroso é aquele que ama a mentira. É aquele que forja a mentira. É aquele que inventa a mentira, seja lá para qualquer fim que seja. Ou para se defender, ou para atacar alguém, ou para fazer gracejo. Mas é a vida dele, ele ama, ele gosta daquilo. Esse é o mentiroso. E o que comete a mentira, ou que conta a mentira, é aquele que transfere uma história que não é dele, e que ele muitas vezes não vigia, aí conta a história. Um amigo contou uma história que ele achou que era verdadeiro, aí ele reconta, ele compartilha, ele joga para frente. Sendo mentira, quando alguém souber lá, quem foi que ele disse? Ah, foi fulano. Então fulano é mentiroso. Ele não é mentiroso, ele é contador de mentira. Ele devia se conter mais, ver direitinho se aquilo era verdade e não contar sem ter a certeza. Ele contou, agora também recebe o nome de mentiroso. Mas esse não é o mentiroso que diz lá em Apocalipse. Esse é o que comete, é o que transfere, é o que não sabendo de onde vem, ele quer simplesmente transferir para outro, ele transfere. O mais perigoso é o mentiroso, é o que ama a mentira, ele se deleita na mentira, ele se satisfaz mentindo. Então, quem mente não conhece a verdade. Isso é uma verdade inarredável. Quem mente é porque não conhece a verdade, que não foi transformado. Ora, se alguém conhece a verdade e é liberto por ela, ele não é mentiroso.
Ele foi liberto. O coração mentiroso, Jesus trocou por um coração verdadeiro. Aquele amor, aquele deleite, aquela satisfação que ele tinha em mentir, Jesus transformou, tirou do coração. Ele não tem mais aquilo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o mentiroso já passou. O deleite na mentira já passou. O amor pela história inverídica já passou. Agora você é novo. Você é uma nova criatura. Você ostenta o nome. Jesus disse também: eu vos nomeei. Isto é, eu vos dei um nome e vos mandei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nome, meus amados, significa autoridade. E Deus não autoriza mentirosos. Deus autoriza pessoas verdadeiras. Às vezes eles são autorizadas verdadeiras, praticando a verdade e na frente se desviam. Aí fica só com o nome agora. Ah, porque Deus mandou. Deus mandou quando você era verdadeiro. Deus mandou quando você não se envergonhava da verdade e se deleitava na mentira. Deus mandou quando você falava a verdade, custasse o que custasse. Deus mandou quando você entendia no seu coração que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se você se desviou agora, não queira responsabilizar Deus pela chamada de um torto, não. Você entortou, o que você tem que fazer é o que Deus aconselhou o pastor da igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volte a fazer tudo o que você fazia quando Deus lhe chamou. Porque Deus não se responsabiliza por mentirosos. Glória a Deus. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Vamos ler aqui. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais uns aos outros. Glória a Deus. Você é nova criatura. Outra razão pela qual você, nem eu, nem homem nenhum deve ser mentiroso. Homem nenhum deve ser mentiroso. Seja ele cristão, ateu, seja o que for. Deus é verdade e Ele ama a verdade. Agora, as pessoas se desviaram. Então eu estou falando para um grupo de pessoas. Eu estou falando para aqueles que professam a verdade e vivem na mentira. É para essas pessoas que eu estou falando. Então, por que nós não devemos praticar mentira? Porque não mentir uns aos outros. Porque eu já me despi do velho homem. Isto é, eu já tudo de velho que eu tinha, joguei fora. Eu não tenho nada mais de velho. Tudo que era velho, eu joguei fora. Então, por isso é que eu não devo mentir, porque eu sou uma nova criatura. E é porque eu me vesti do novo. As roupas velhas, os trapos, os mulambos, eu joguei fora. Agora eu trago roupas novas, salpicadas pelo sangue de Jesus, que vai me dar entrada nos céus pelas portas. Eu não devo ser mentiroso. Ainda, porque a palavra de Deus habita em vós. E meus amados irmãos, Jesus disse que uma árvore má não dá fruto bom. Da mesma forma que uma árvore boa não dá fruto má. Como é que a palavra de Deus habita em mim? Eu sou mentiroso? Isso é contraditório. As pessoas deviam respeitar, pelo menos, se não respeita a si próprias, respeitar a palavra de Deus, temer o que está escrito na palavra de Deus. Se você é nova criatura, você
Tudo é novo, você fala novo, você veste novo, você anda de forma renovada. Se a palavra de Deus habita em vós, habita em você, não há lugar para mentira. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. A palavra de Deus habita em você. Então, se a palavra de Deus habita em você e habita em mim, eu não tenho nem lugar para acomodar a mentira, e eu não terei também personalidade, caráter, para sustentar outra coisa se eu sou mentiroso. Paulo disse que ele, quando cobravam uma carta dele lá em Corinto, ele disse, eu sou uma carta aberta e lida. Não preciso de carta. Todo mundo me conhece. Paulo não era um homem dissimulado, era um homem aberto. Então o homem de Deus e a mulher de Deus deve abandonar essa história de dissimulação. Às vezes, diz o que não pensa e o que não deve, quando é advertido, ou quando é pego na contramão. Aí ele, não, mas isso aqui não é verdade não, mas aquilo é. Ele divide a história em duas. Aí apresenta a parte verdadeira e a parte mentirosa. A Bíblia não conta, a Bíblia não fala em meia mentira e nem fala em meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Aquilo que as pessoas chamam de meia verdade é uma mentira inteirinha. Para Deus é uma mentira inteirinha. Não existe meia verdade nem meia mentira. Paulo disse que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Às vezes as pessoas querem combater uma verdade com uma mentira. Por exemplo, alguém é acusado de alguma coisa, aí ele, em vez de defender-se do que ele é acusado, da má fama que ele acha que recebeu, usando a verdade, ele começa a mentir contra quem propagou aquela verdade. Contra a palavra de Deus, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se alguém diz alguma coisa comigo que é mentira, que eu acho que é mentira, verdade para quem me disse, mas eu acho que é mentira, eu tenho que combater com outra verdade. Outra coisa, não, diz as coisas que não deve, depois quando sai, não, está fora de contexto. O que eu disse está fora, tiraram do contexto. Não, meu irmão, às vezes você disse exatamente o que queria dizer. Você disse exatamente o que as pessoas ouviram. Agora está fora de contexto? Porque você não pensou para dizer. Um mal entendido. Houve um mal entendido. A mentira tem lugar para tanto lugar, tem lugar para tanta coisa, para tantas justificativas. Mas a mentira não tem lugar no coração do homem e da mulher que servem a Deus. Não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer outra coisa. Como, irmão? Se todo mundo ouviu o que você disse, às vezes tem um vídeo dizendo. Está lá o vídeo, ele gravou um vídeo, ou escreveu uma mensagem, está lá escrita, tudo que ele quis dizer, ele disse. Quando a história sai, não era assim, mas está lá, rapaz, está lá no vídeo, está lá escrito. Seja verdadeiro. Quer dispensar uma verdade com uma mentira? Fora de cogitação, fora de contexto. A Bíblia diz, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não. Eu não posso dizer sim a uma coisa, depois quando alguém me repreende, na mesma história eu boto não. Não, tem que ser sim, sim. Haja o que houver, haja prejuízo para quem houver. É sim, sim. Palavra de crente é sim. É não, é não. Tem hora que tem que dizer não, porque é não mesmo. Eu não posso dizer sim no que deveria dizer não. E nem posso dizer não no que deveria dizer sim. O crente, meus amados irmãos, tem um nome.
O crente, Paulo diz que vive diante de uma multidão de testemunhas. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado quando falamos, temos que ter muito cuidado quando agimos, tem que ter muito cuidado onde andamos, com quem andamos, tem que ter muito cuidado o que defendemos, o que falamos diante das pessoas. Porque a Bíblia diz que o poder da morte, a morte está no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Acho que é Salmo, se eu não me engano, é 139, que o salmista diz que se calou para não delinquir com a língua. A língua, muitas vezes, aliás, os crimes, o que falamos, o bem ou mal, é ela. E por isso nós devemos vigiar. E como crentes, mais ainda. Nós estamos numa época em que tudo é gravado, tudo é testemunhado. Acho que estamos vivendo os dias de Hebreus capítulo 12, versículo 1, muitas testemunhas. Às vezes dizemos uma coisa lá no cantinho, achamos que ninguém viu, entre paredes e telhado, mas alguém viu e gravou. Depois, quando sai, vê os remendos, as histórias, porque eu falei o que não devia e feri quem não deveria ter ferido. O crente não pode ser um mentiroso, o crente tem que ser verdadeiro. Se ele conheceu a verdade e foi liberto por ela, ele não tem lugar para mentir. Seja ele que estatura for. Ele esteja na portaria da igreja, ele esteja ensinando no círculo de oração, na escola bíblica, ele esteja dirigindo o círculo de oração, esteja nas coordenadorias, esteja pastoreando a igreja, esteja nos presbitérios, onde estiver, o crente tem que ser verdadeiro. O mundo sabe tudo de nós, não quer viver como nós, mas ele sabe quem é mentiroso. Quando eu digo mundo, não é todo mundo que sabe não, mas quem está perto ali sabe quem é mentiroso. Está na igreja mentindo. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, e nos guarde. Que nós possamos ser mais cuidadosos, mais cautelosos com a nossa vida, para não trazermos escândalos para a igreja de Deus. A Bíblia diz que os escândalos virão. É impossível que não venham. Impossível que não venham. Mas a Bíblia arremata. Ai daqueles por quem o escândalo vier. Então, o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal. E nos cubra de graça, de bênção, de vitória, para que tenhamos força e mais força para aguardar o grande dia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.